Imagine a mesa de um recrutador de uma grande instituição, de um grande hospital. Você tem ideia da quantidade de currículos que chegam diariamente? Imagine que ele recebeu 300 currículos e hoje ele tem 2 vagas para que esses 300 candidatos ou possíveis candidatos venham concorrer a essas 2 vagas. Sabe quanto tempo esse recrutador leva para decidir, olhando ali currículo por currículo, qual deles vai ser aprovado e qual vai direto para o lixo justamente para concorrer a essa vaga? Essa é uma pergunta importante, porque o seu currículo ele tem que estar dentro dos aprovados. Geralmente, ele gasta entre 6 e 10 segundos. Se o seu currículo ele não estiver dentro desses 6 segundos apresentando exatamente aquilo que o hospital precisa, ele simplesmente vai ser eliminado e vai para o lixo. Não importa se você passou noites em claro estudando, se tirou notas excelentes, se na faculdade você foi um dos primeiros ali da turma, se é um profissional extremamente carinhoso com os pacientes, se a sua folha, o papelzinho que você mandou, não conseguir mostrar essa competência quando ele for procurado. A pergunta é: o que o seu currículo fala sobre você nesses primeiros 6 segundos? É sobre isso que vamos conversar hoje. Se prepara, porque hoje a gente vai falar de currículo. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Márcio, o espaço onde profissionais de enfermagem se preparam para construir uma carreira extraordinária. No episódio anterior, nós descobrimos que o processo seletivo ele é um sistema de filtros. E hoje nós vamos abrir o primeiro e mais impiedoso desses filtros, o currículo. Ao longo da minha carreira como gestor e professor, eu cansei de ver profissionais brilhantes, excepcionais, pessoas que eu, de olhos fechados, confiaria a minha saúde, a da minha família e até mesmo dos meus pacientes, obviamente, serem descartados já logo na triagem do currículo, justamente porque não sabiam como estruturar as informações que falavam sobre ele mesmo. O currículo, ele não pode ser visto como um histórico da vida inteira da pessoa. Ele é um documento estratégico. Ele precisa trazer o seu marketing estratégico para que você consiga demonstrar as suas competências para que o entrevistador, o recrutador e o gestor consigam conhecer você por meio do papel que apresenta as suas qualidades. E o mais importante, ele serve para uma única coisa: fazer o telefone tocar, chamando você para fazer parte da prova, da entrevista ou de qualquer outra etapa importante dentro do processo de seleção. Antes de mostrar os 3 pilares de um currículo perfeito, se você quer parar de mandar currículos e começar a receber chamadas para participar de entrevistas, dinâmicas e qualquer outra etapa dentro de um processo de seleção, eu te convido a se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Toda semana são publicados materiais de muita boa qualidade que mostram os bastidores tanto das instituições quanto dos processos que você vai fazer parte e vai precisar para a sua carreira. E se você quiser apoiar o canal para que a gente continue justamente fazendo esse trabalho excepcional e ajudando o maior número de pessoas possíveis, dá um like, ajuda a gente aqui para que a plataforma nos identifique e comece a mostrar a nossa informação para muito mais gente. Então, para passar nesse filtro de 6 segundos, conforme eu já passei para vocês, o seu currículo ele precisa chamar atenção. E para isso, ele precisa de 3 regras de ouro importantíssimas. A primeira dessas regras é que ele precisa ser objetivo, direto. Chega de mistério e chega de enrolação. O maior erro que eu vejo é o candidato colocar no objetivo coisas muito genéricas e muito inespecíficas, como, por exemplo, atuar na área da saúde de forma dinâmica, contribuindo para o crescimento da instituição. Você quer fazer o quê? Então você entende que é um objetivo muito vago? Isso não diz nada. O recrutador quer pressa, ele quer uma coisa assim, eu preciso de um enfermeiro para atuar em tal lugar, eu preciso de um técnico para atuar em tal situação. Quando você coloca uma coisa muito genérica, ele não sabe ao certo se você está ou não disponível para aquela vaga. Então, já de imediato ali já pode queimar muito o seu perfil. Então, nessa hora, o seu objetivo ele deve ser para a vaga, ele deve ser direcionado. Então, se você quer ser um enfermeiro de UTI, um técnico de clínica médica, de centro cirúrgico, isso tem que estar claro dentro do seu currículo. Se você quer pronto-socorro, coloque pronto-socorro. Se você quer clínica médica, coloque clínica médica. Seja específico.
Um outro aspecto é baseado nos resultados, não apenas tarefas. Então, não use o espaço das suas experiências apenas para listar o que é óbvio. Por exemplo, em vez de escrever responsável pela evolução de enfermagem, ou pela anotação de enfermagem, ou pela administração de medicamentos, que é o básico que todo profissional ali, seja enfermeiro ou técnico, precisa fazer dentro do âmbito da sua competência, coloque coisas que, de uma certa maneira, te diferenciem. Por exemplo, atuação em setor de alta complexidade com capacidade de X leitos, no caso do enfermeiro. Então, isso está mostrando o quê? Que você sabe gerenciar, né? Você, enquanto profissional enfermeiro ainda, a gente poderia colocar assim, liderança de equipes de técnicos e participação ativa na redução de eventos adversos, né? Participação na equipe multidisciplinar voltada a protocolos de prevenção de infecções hospitalares. Mostre que você gera valor, mostre que você passa pelos setores, pelas áreas da instituição e você consegue embutir a sua forma de trabalhar e contribuir para a instituição como um todo. Aquilo que todo mundo coloca, que muitas vezes é o mais do mesmo, aquilo que é óbvio, que faz parte da sua área de profissão, da sua área de atuação, aquilo não diz muito sobre quem é você enquanto profissional, porque na verdade é muito protocolar. E se a gente for muito protocolar, na verdade a gente não se diferencia. Então, entenda que o seu currículo ele tem que trazer já um diferencial, algo que seja muito você falando para que você tenha as portas abertas. Uma outra questão é relacionada à formatação que o recrutador, de uma certa forma, vai ver com mais facilidade, mais clareza o seu currículo. Hospitais são ambientes organizados e padronizados. O seu currículo ele precisa refletir isso. Nada de designs cheios de barras coloridas, gráficos de barras para medir seu conhecimento, ou foto de boné, ou na praia. Então isso é fora de cogitação, tá bom? Use fontes limpas, né, como o Arial, por exemplo, que é uma letra que é fácil de identificar e fácil de entender, tá? De tamanhos também compatíveis. Use tópicos, né, principalmente em situações onde você tem que listar coisas, porque isso facilita a leitura rápida e dinâmica do recrutador e até mesmo ganha tempo nesse processo, e coloque principalmente as suas experiências ou até mesmo a sua formação em ordem cronológica, certo? De preferência, isso é importante, tá? Da situação, da experiência de emprego e de formação mais recente para mais antiga, tá? A lógica de tudo isso é entender o momento que você está hoje e o tipo de experiência que você vivenciou com menos tempo, ou a mais recente, melhor dizendo. Tá? Por quê? Porque isso ajuda o recrutador a dizer assim, ó, para a atividade que eu tenho agora, ele está fresco, está na cabeça dele, ele está vivenciando isso. Então isso acaba ajudando também no processo. Lá na frente a gente ainda vai falar em outros tópicos, em outras aulas, a respeito do processo de seleção e até mesmo o processo decisório da vaga. Isso muitas vezes vai ajudar. Se a gente for fazer um resumo aqui dessa aula de hoje, lembre-se sempre, tá? Então a primeira coisa, o seu objetivo ele precisa ser claro e em menos de um segundo ali, bater o olho, o entrevistador, o recrutador já tem que identificar o que você quer. O segundo, as suas experiências precisam mostrar resultados e valor, não apenas uma rotina óbvia, certo? Então lembra daquilo, o que você fez, como você fez, o que você mudou, o que você criou de valor, isso é importantíssimo. O terceiro é a organização visual do seu currículo. Acho que um ponto importante que eu gosto de citar aqui é que ele é um documento que diz muito sobre você e muitas vezes reflete sobre até mesmo como é você dentro de uma instituição de saúde. Eu diria que a gente pode organizar esse documento, pensando no currículo, como se ele fosse uma organização sua dentro do plantão. Então tem que ser uma coisa limpa, uma coisa direto ao ponto e sem muita enrolação. Tá? Então acho que isso tem que refletir bem o que é o seu currículo, o que é você, para esse processo de seleção que está se iniciando. Eu sei que estruturar tudo isso sozinho pode parecer difícil, principalmente se você estiver buscando o seu primeiro emprego ou estiver no processo ali de transição de carreira ou mudança de áreas, né? E foi por isso que eu organizei o meu método completo, um e-book, um guia prático de processo seletivo em enfermagem. Lá dentro, além de te ensinar o passo a passo de todas as etapas do processo de seleção, eu deixei modelos de currículos prontos e validados para que você apenas venha copiar, preencher com seus dados e enviar com a certeza que está no padrão que os grandes hospitais exigem. Então isso é um facilitador aí para o seu processo.
O link para adquirir o e-book está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu entendo que esse é um investimento que vai encurtar o caminho que você vai percorrer até o plantão desejado ali dos seus sonhos na instituição que você tanto quer. Agora, me conta aqui nos comentários, o seu currículo tem mais de 2 páginas? Se tiver, você pode estar cometendo um erro grave de excesso de informação. Comenta aqui embaixo porque eu faço questão de ver todos os comentários dos vídeos que eu posto. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou Márcio Assis e eu te espero no próximo episódio do Café com o Márcio. Até a próxima! E lembre-se, a preparação certa transforma currículos ignorados em contratações de sucesso.